Roma não despertou naquela noite. Ela foi arrancada do sono. Perto do circo máximo, o estalo seco da madeira queimando ecoou pela escuridão. Primeiro uma chama pequena, quase tímida, depois outra. Em minutos, o fogo encontrou o que mais desejava: depósitos de óleo, tecidos e grãos. O vento fez o resto. Moradores abriram as portas e viram o céu mudar de cor. Não era o vermelho familiar do amanhecer. Era um laranja violento, pulsante, que engolia quarteirões inteiros. Alguns correram desesperados. Outros ficaram paralisados, congelados pelo terror. Roma, o coração do mundo, havia entrado em pânico antes mesmo de entender o que estava acontecendo. A cidade estava prestes a queimar. Roma era poderosa, mas terrivelmente frágil. A maioria da população vivia nas insulae, prédios altos, estreitos, construídos com madeira e materiais baratos, amontoados um no outro. As ruas apertadas funcionavam como túneis de vento, acelerando a catástrofe. Um incêndio ali não se espalhava, ele explodia. Naquela época, não existia um corpo de bombeiros organizado. Não havia um plano de evacuação. Cada um tentava salvar o que podia, em uma corrida desesperada contra as chamas. Em poucas horas, bairros inteiros desapareceram do mapa. O fogo não avançava em linha reta. Ele cercava, recuava, pulava ruas, como se escolhesse suas vítimas com uma inteligência maligna. A cidade que se orgulhava de seu domínio sobre o mundo conhecido estava indefesa, e o inferno mal tinha começado. O incêndio não durou uma noite. Durou 6 dias ininterruptos, 6 dias de fumaça, gritos e desespero. Quando finalmente pareceu enfraquecer, quando um suspiro de alívio começou a se formar, novas chamas surgiram em regiões que antes estavam intactas. O terror se prolongou por mais 3 dias. O calor era tão intenso que o asfalto das ruas antigas rachava sob os pés dos que fugiam. Estátuas de mármore, símbolos do poder romano, desabavam com um estrondo surdo. Templos que pareciam eternos resistiam por horas antes de ruir em silêncio, engolidos pelo fogo. Roma, que conquistava nações e construía impérios, não conseguia salvar a si mesma. O colapso material foi seguido pelo colapso humano. Sem casas, sem comida e sem direção, milhares de pessoas fugiram para campos abertos e colinas próximas, transformando a cidade em uma multidão aterrorizada. Famílias se perderam na fumaça espessa, que sufocava e cegava. Crianças gritavam nomes que nunca mais seriam respondidos. Idosos, incapazes de correr, eram deixados para trás, entregues à própria sorte. Relatos da época contam histórias terríveis de pessoas se jogando em poços ou no rio Tibre, escolhendo a água para escapar das chamas. O incêndio destruiu muito mais do que prédios. Ele destruiu a noção de ordem, de civilização. Ele reduziu a maior cidade do mundo a um amontoado de sobreviventes lutando por suas vidas. E no meio das cinzas, histórias inquietantes começaram a surgir. Enquanto a cidade queimava, rumores se espalhavam tão rápido quanto as próprias chamas. Alguns afirmavam ter visto homens misteriosos impedindo os moradores de apagar o fogo. Outros juravam ter ouvido vozes autoritárias ordenando que as chamas não fossem combatidas, como se o desastre fosse deliberado. Mas, será que era verdade? Um delírio coletivo nascido do pânico? Ou algo muito mais sombrio estava acontecendo? Em meio ao caos, qualquer explicação parecia possível. O medo não busca provas. Ele busca um sentido, um culpado. E a busca por um culpado estava apenas começando. O imperador Nero estava fora de Roma, em sua vila em Âncio, quando o incêndio começou. Assim que soube da notícia, ele retornou à capital. Suas primeiras ações foram pragmáticas. Abriu seus jardins imperiais para abrigar os desabrigados, organizou a distribuição de alimentos a preços baixos e tentou conter a crescente revolta popular. Mas uma imagem, uma história, se espalhou mais rápido do que qualquer ajuda. O boato era que Nero, do alto de uma torre, observava a cidade em chamas enquanto recitava versos sobre a queda de Troia, com sua lira nas mãos. Não havia provas concretas, mas a história grudou nele como fumaça na pele.
Para um povo que perdeu tudo, a ideia de um imperador poeta se deleitando com sua tragédia era insuportável. A questão que pairava sobre as ruínas era inevitável. Foi acidente ou um plano? Do ponto de vista técnico, Roma era um barril de pólvora. Incêndios eram comuns, quase uma rotina perigosa na vida da cidade. Um acidente em grande escala era perfeitamente plausível. Mas, politicamente, tudo parecia conveniente demais. Após o desastre, Nero finalmente teve o espaço e a desculpa que precisava para reconstruir Roma, conforme sua própria visão. Uma cidade monumental, grandiosa, artística, com ruas largas e edifícios imponentes. O incêndio não precisava ser planejado para parecer suspeito. Ele apenas precisava ter acontecido. E para a população, a coincidência era grande demais para ser ignorada. A pressão popular crescia a cada dia. O povo precisava de um culpado, e o ódio começava a se voltar perigosamente contra o próprio imperador. Nero precisava desviar essa fúria, encontrar um alvo. A escolha caiu sobre um grupo pequeno, impopular e amplamente incompreendido na época: os cristãos. Eles eram vistos como uma seita estranha, que se recusava a adorar os deuses romanos e o próprio imperador. Eram o bode expiatório perfeito. Acusados de terem incendiado Roma por ódio à humanidade, eles foram presos em massa e executados das formas mais brutais imagináveis. O historiador Tácito descreve cenas horríveis. Alguns eram cobertos de piche e queimados vivos à noite, servindo como tochas humanas para iluminar as festas de Nero. Outros foram crucificados ou lançados a feras selvagens na arena. O grande incêndio deu origem a algo novo e terrível em Roma: a perseguição sistemática, organizada pelo Estado, baseada no medo e na mentira. A reconstrução de Roma começou. Novas regras de urbanismo foram implementadas: ruas mais largas para servir como corta-fogo, limites de altura para os edifícios e o uso obrigatório de materiais mais resistentes ao fogo, como pedra e tijolo. Em teoria, uma Roma mais segura estava nascendo. Mas essa reconstrução também trouxe um escândalo gigantesco. No coração da cidade devastada, onde antes viviam milhares de cidadãos, surgiu a Domus Aurea, a Casa Dourada de Nero, um palácio colossal, extravagante, com jardins, lagos artificiais e paredes folheadas a ouro. Para muitos romanos, aquilo foi a prova final, a confirmação simbólica da culpa do imperador. A mensagem era clara: a velha Roma havia sido sacrificada para que uma nova Roma pudesse nascer, mais bela talvez, mas muito menos justa. Uma Roma para o deleite de um homem, construída sobre as cinzas de seu povo. As consequências mais profundas do incêndio foram invisíveis. O fogo não destruiu o Império Romano imediatamente, mas abalou sua alma. A confiança no imperador, uma figura que deveria ser o protetor do povo, foi irremediavelmente quebrada. A desconfiança e o ressentimento fermentaram. Revoltas começaram a pipocar nas províncias. Senadores influentes se afastaram de Nero. Generais poderosos que antes juravam lealdade começaram a conspirar nas sombras. O incêndio foi o catalisador que expôs as rachaduras no poder de Nero. Poucos anos depois, em 68 d.C., ele foi declarado inimigo público pelo Senado e, abandonado por todos, tirou a própria vida. O fogo não o matou diretamente, mas preparou o terreno para sua queda. Roma foi reconstruída, mais grandiosa do que nunca, mas a memória daquele terror nunca foi apagada. Entre as teorias de acidente e conspiração, uma verdade permanece. O grande incêndio de 64 d.C. revelou o quão rápido um império, por mais poderoso que seja, pode se tornar vulnerável. Ele mostrou como a ordem pode se transformar em caos, como a liderança pode se tornar tirania e como o medo pode ser usado como uma arma. Naquela noite de julho, Roma não apenas queimou, ela mudou para sempre. E as chamas daquele incêndio continuam a iluminar uma das lições mais sombrias e fascinantes da história. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para mais vídeos como este.